Eu acho que o Marcelo Fernandes, né, ele merece elogios. Eu vi muita gente criticando por ele ter, nossa, por que, que ele mexeu aos 45, não esperou o intervalo? O único erro dele nesse tipo de substituição foi ter meio que jogado com a sorte na questão das paradas de substituição. A única coisa que eu acho que você pode criticar nisso. Mas em questão tática e técnica, ele foi perfeito no que ele fez. Primeiro que eu acho que o Jean Mota ele não agrega muito mais para o Santos. Eu acho que ele não é um jogador que ele pode queimar minha língua, a gente sempre vai estar sujeito a isso. Mas ele não é um jogador que eu aposto mais. Eu acho que não é um jogador que eu contaria mais no Santos, especialmente em jogos decisivos. Não que ele estivesse mal, tá? Mas não estava agregando nada a mais. Por isso que, para mim, a substituição dele foi correta. Porque ele conseguiu, literalmente, fechar um buraco ali. E não era nem por culpa do Felipe Jonathan, né? Aqui no Brasil, a gente tem a mania de achar que na parte defensiva a culpa é de apenas um jogador. Não é. Até porque o encontro ali, né, das jogadas, ou seja, o Felipe Jonathan contra o lateral direito, era totalmente desfavorável do aspecto físico contra o Felipe Jonathan. O cara era muito mais alto do que ele e muito mais forte do que ele. Na velocidade, ele ia perder. E era isso que, no caso, o plano de jogo da LDU se baseava. E foi muito inteligente o Marcelo Fernandes ao perceber isso e colocar um cara alto. Então, assim, ele teve literalmente, né, uma marcação dupla ali. Um lateral, um defensor, né? Não dá para você chamar o Wagner Palha de zagueiro ou só de lateral. Ele é um defensor, porque ele cumpre funções. Literalmente segurando mais a profundidade e deixa o Felipe Jonathan mais à frente. Porque na técnica o Felipe Jonathan ele é bom. Defensivamente, para esse adversário, ele não ia ter a vantagem. O que não quer dizer que o Felipe Jonathan não seja bom jogador defensivo. Peguem os números do Felipe Jonathan para vocês verem. Ele é um dos jogadores que mais desarma e um dos jogadores que mais acerta passe no Santos. Então, é uma falácia, tá? Falar que ele não sabe marcar. Marcar ele sabe. O que, às vezes, é o Santos que marca errado. Ou seja, a composição tática ali que não bate. Por isso que acontecem alguns problemas defensivamente, especialmente marcando profundidade e amplitude, que é literalmente o passe longo ou quando o jogador vai até o fundo para cruzar. Isso é amplitude. Então, eu achei interessantíssimo e inteligente a manobra do Marcelo Fernandes. Nunca falei isso na minha vida, o Bel, mas tá aí, é bom, né, dar os méritos quando lhe é devido. Achei que ele foi inteligente e foi por isso que o Santos foi bem no segundo tempo, tá? O Santos foi seguro defensivamente e o Santos soube aproveitar os espaços, porque aí você marca a profundidade do Perlaza, né, que era o lateral direito da LDU, porque ele não chuta. Lateral que não chuta, ele vai sempre carregar para o fundo. Se você tem dois marcando ele, você mata a jogada. E aí o Santos conseguiu estancar um problema muito sério que estava ocorrendo durante o primeiro tempo inteiro do Santos. E falando especificamente do Wagner, eu já vi ele jogando de zagueiro e de primeiro volante. Mas no Santos ele tem sido bastante utilizado de lateral. Inclusive, ele deu uma entrevista muito legal até dos conselhos, né, do Felipe Jonathan para ele. E eu acho isso muito importante. O jogador jovem ele tem que ouvir o mais velho. Por mais que o Felipe Jonathan seja novo, né, tem 21 anos de idade, mas o Wagner é mais novo que o Felipe e tem muito menos tempo de trajetória profissional que o Felipe. E é importante você ter esse tipo de jogador jovem, jogador leve, ele é alto, mas ele é leve. Isso daí é uma coisa que o time europeu ama. É uma tendência hoje no futebol mundial você ter cada vez mais jogadores altos e jogadores leves. E o Wagner ele é importante por conta disso. Você não vê o Wagner, por exemplo, perdendo no 1 contra 1. Ele já é alto e ele é leve. Ou seja, se você é um lateral como é o Perlaza, quer levar para o fundo, driblar ele, você não vai conseguir. Então, isso foi importante. E é importante você ter esse tipo de jogador. Não significa que ele tenha que ser titular já. Eu acho que o Santos defensivamente tem ótimas opções. O Santos tem bons nomes. Não foram tratados nesse tempo todo no Santos pelos treinadores da base, mas são bons defensores sim.